A história raramente elimina uma ideia de um dia para o outro. Ela costuma substituí-la lentamente até que aquilo que parecia representar o futuro passa a pertencer ao passado. Foi assim com o Art Nouveau. Durante pouco mais de 2 décadas, ele representou uma das mais ambiciosas tentativas de construir uma linguagem arquitetônica para a sociedade industrial. Em vez de repetir os estilos históricos, buscava uma arquitetura capaz de reconciliar tradição e progresso, técnica e natureza, artesanato e indústria. Mas foi justamente esse delicado equilíbrio que o século XX deixaria para trás. Esse é o ponto central do Art Nouveau. Ele não foi derrotado por outro estilo arquitetônico. Foi derrotado por uma nova definição de modernidade. Para entender o Art Nouveau, é preciso primeiro entender o problema que ele tentou resolver. Ao longo do século XIX, a Revolução Industrial transformou profundamente a construção. As cidades cresciam de forma acelerada, impulsionadas pela industrialização. Enquanto isso, o aperfeiçoamento da produção do ferro, do vidro e, posteriormente, do aço permitia vencer vãos maiores, elevar edifícios e experimentar formas arquitetônicas que antes seriam inviáveis. Mas, apesar de tudo isso, os edifícios continuavam olhando para trás. A arquitetura europeia vivia ali uma crise profunda de identidade. Igrejas eram construídas em estilo neogótico. Bancos imitavam templos clássicos. Residências burguesas combinavam elementos renascentistas, barrocos e clássicos na mesma composição. A arquitetura do século XIX passou a ser marcada por uma sucessão de revivals, uma produção tecnicamente moderna, mas que ainda buscava sua identidade na arquitetura do passado. Faltava uma linguagem capaz de representar o seu próprio tempo. A Revolução Industrial não transformou apenas a economia. Ela alterou profundamente a forma de construir e a vida cotidiana. Objetos antes feitos artesanalmente passaram a ser fabricados em série. A velocidade, a padronização e a mecanização tornaram-se símbolos de uma nova época. Mas essa nova sociedade ainda não havia encontrado uma linguagem arquitetônica capaz de representá-la. Enquanto a engenharia avançava rapidamente, a arquitetura continuava recorrendo às formas do passado. Estruturas modernas eram ocultadas sob fachadas neogóticas, neorrenascentistas ou neoclássicas, como se a inovação tecnológica ainda precisasse vestir as roupas da história. Foi justamente contra essa contradição que surgiram movimentos como o Arts and Crafts. Liderado por William Morris, ele denunciava os efeitos da industrialização sobre os objetos e defendia o retorno ao artesanato, a qualidade construtiva e a integração entre arte e vida cotidiana. O Art Nouveau compartilharia parte dessa crítica, mas seguiria um caminho diferente. Em vez de rejeitar a indústria, buscaria conciliá-la com a criação artística. A questão já não era abandonar a modernidade, mas descobrir qual deveria ser a sua expressão estética. É nesse cenário que o Art Nouveau brota seus ramos. Não como um simples repertório de ornamentos, mas como uma das primeiras tentativas de criar uma linguagem arquitetônica verdadeiramente compatível com o mundo industrial. Uma linguagem que não precisasse recorrer ao passado para justificar a sua existência.
A nova linguagem não surgiu de um único manifesto, nem de um único edifício. Ela começou a tomar forma lentamente, por meio de experiências espalhadas pela Europa. Na Inglaterra, o movimento Arts and Crafts lançou uma das primeiras críticas consistentes ao historicismo e à produção industrial desprovida de qualidade artística. A Red House, projetada por Philip Webb para William Morris em 1859, tornou-se um marco dessa mudança de pensamento, ao valorizar a sinceridade construtiva, o artesanato e a integração entre arquitetura, mobiliário e decoração. Ainda não era Art Nouveau, mas muitas das ideias que definiriam o movimento já estavam presentes ali. Como a ideia era de unidade entre as artes, ou seja, sem distinções entre a arquitetura e as artes decorativas, vários pintores e designers tiveram importantes participações no desenvolvimento dessa estética. Embora o Art Nouveau tenha se espalhado rapidamente por toda a Europa, seu verdadeiro laboratório foi a Bélgica, especialmente a cidade de Bruxelas. Foi ali que arquitetos como Paul Hancart e Victor Horta começaram, ainda na primeira metade da década de 1890, a abandonar os repertórios históricos e a experimentar uma arquitetura em que estrutura, ornamentação e espaço interior passavam a formar um conjunto indivisível. Ao mesmo tempo, o artista e designer Henry van de Velde levava esses mesmos princípios para o mobiliário, os interiores e as artes aplicadas, reforçando a ideia de que a nova linguagem deveria envolver todos os aspectos da vida cotidiana. Essas primeiras obras ainda eram, de certa forma, protótipos. Edifícios onde a nova estética era testada, refinada e adaptada, sem que existisse um conjunto rígido de regras que definisse o movimento. Essa fase experimental ganhou projeção internacional durante a Exposição Internacional de Bruxelas de 1897, quando pavilhões, mobiliário e projetos de interiores apresentaram ao público uma linguagem arquitetônica que rompia com o ecletismo dominante e demonstrava que era possível construir uma arquitetura genuinamente contemporânea. Mais do que revelar obras isoladas, a exposição consolidou Bruxelas como o principal centro difusor do Art Nouveau e transformou aquelas experiências pioneiras em referência para arquitetos e artistas de toda a Europa. Na França, o precursor do Art Nouveau foi o arquiteto e historiador Eugène Viollet-le-Duc, inimigo declarado do Beaux-Arts. Ele defendia que a forma deveria partir da função, que a natureza deveria ser a inspiração lógica para a arquitetura, o uso de materiais e tecnologias modernas, e que a arquitetura deveria se adaptar ao ambiente e às necessidades do homem. Outra importante influência para o Art Nouveau foi o japonismo. Xilogravuras japonesas fizeram bastante sucesso na Europa no fim do século XIX, com suas linhas e estéticas servindo de inspiração para joias, porcelanas, móveis e artes gráficas. Publicações em revistas e jornais contribuíram para que essa nova linguagem atingisse um público amplo e ajudasse a difundir e popularizar o movimento artístico. O Art Nouveau nasceu então, no final do século XIX, como uma tentativa ousada para dizer o mínimo: criar um estilo verdadeiramente moderno, sem recorrer ao passado. Mas ao contrário do que se poderia esperar, essa nova linguagem não veio das máquinas. Ela veio da natureza. O Art Nouveau rejeita a geometria rígida e busca inspiração em formas orgânicas. Plantas, flores, insetos, o corpo humano. A chamada linha chicote, aquela curva alongada e fluida, se torna sua assinatura.
E isso fica evidente quando observamos o interior do Hotel Tassel, projetado por Victor Horta. Ao olhar as escadas e os corrimãos, não vemos apenas elementos funcionais. Eles se desdobram como caules metálicos, se ramificam, se torcem. O ferro deixa de ser apenas estrutura e passa a ser expressão. É como se o edifício estivesse em crescimento. Mas aqui já aparece o primeiro paradoxo. Porque essas formas que parecem naturais e quase artesanais só são possíveis graças à indústria. Sem o ferro trabalhado, sem a produção industrial, sem a técnica moderna, elas não existiriam. Ou seja, o Art Nouveau usa a indústria para negar a aparência da indústria. É justamente essa contradição interna que mais motiva o fascínio por esse estilo. Ele queria ser moderno, e de fato era. Queria afirmar materiais e técnicas da era industrial, como ferro, vidro, aço e, em algumas experiências, concreto. Ao mesmo tempo, recusava a frieza que muitos associavam à máquina e buscava na natureza, no artesanato e nas tradições regionais, uma espécie de antídoto simbólico contra a padronização. Em outras palavras, o Art Nouveau era moderno sem querer parecer industrial, cosmopolita sem querer parecer genérico, progressista sem querer abandonar a memória. Esse equilíbrio frágil é justamente o que explica sua força inicial e também sua rápida vulnerabilidade histórica. O que define o Art Nouveau não é apenas a aparência, mas a lógica por trás dela. Primeiro, a linha. A tal da linha chicote, longa, fluida, assimétrica, ela cria essa sensação de movimento contínuo onde nada é estático. Pelo contrário, tudo é muito orgânico, como o crescimento de um vegetal. Dobras, chicotes, hastes que se desdobram. Essa linha não é apenas decorativa, ela pretende sugerir vida, movimento e transformação. Em muitas cidades, ela substituiu a rigidez da composição acadêmica por uma sensação de crescimento natural. Mas é importante notar que essa fluidez toda nunca foi simples espontaneidade. Havia um desenho rigoroso, controle formal e, em muitos casos, forte disciplina técnica por trás dessas curvas. O efeito parecia natural, mas era profunda e deliberadamente construído. Isso ajuda a entender por que o estilo podia parecer ao mesmo tempo sensual e intelectual, livre e controlado. Mas aqui surge outro problema. Essa busca por unidade absoluta torna o processo caro, lento e difícil de reproduzir. Cada projeto é quase único. Cada detalhe exige trabalho especializado. Em uma época em que a industrialização avançava rapidamente, isso se tornava um obstáculo real. Uma das figuras centrais dessa transformação foi Victor Horta, em Bruxelas. Nas suas casas urbanas, especialmente no exemplo do Hotel Tassel, que vimos há pouco, a arquitetura organiza o espaço como um fluxo contínuo, em que escadas, corrimãos, colunas e arabescos se articulam com uma coerência extraordinária. Não se trata só de decorar a superfície, e sim de fazer a estrutura, a circulação e o ornamento parecerem parte de um mesmo organismo. Esse é um dos gestos mais importantes do Art Nouveau, transformar o edifício em sistema vivo. Horta é justamente reconhecido como uma das formulações mais influentes dessa nova linguagem, sobretudo pela maneira como ele combinou a inovação espacial, os materiais modernos e uma ornamentação inteiramente integrada ao projeto. A tão buscada obra de arte total.
Esse, inclusive, é um dos aspectos fundamentais do Nouveau, a integração das artes. O Art Nouveau não queria separar o arquiteto do decorador, o designer do artesão, o edifício do objeto. Essa fusão aparece em interiores completos, nas ferragens desenhadas sob medida, nas poltronas, nas grades, nas letras dos anúncios e nos vitrais. Em vez de um edifício acabado por acréscimos, o que se buscava era uma coerência de linguagem que alcançasse tudo de uma só vez. Esse princípio ajuda a explicar por que o movimento foi tão forte não apenas na arquitetura, mas também nas artes gráficas e decorativas. Ele pretendia reorganizar o ambiente inteiro da vida moderna. Em algumas variantes do movimento, sobretudo na Bélgica, França e Espanha, portas e janelas adotaram curvas parabólicas ou arcos em ferradura. Embora não fossem uma característica universal, essas formas reforçavam a continuidade das linhas e suavizavam a transição entre estrutura e ornamentação. Essa busca pela fluidez também transformou a composição dos edifícios. Em vez da simetria rigorosa que dominou a arquitetura por séculos, muitas obras passaram a buscar um equilíbrio mais livre e orgânico, aproximando-se da forma como encontramos ordem na própria natureza. O Art Nouveau também explorou intensamente a cor. Cerâmicas esmaltadas, mosaicos, vitrais e diferentes tipos de pedra eram combinados para criar fachadas vibrantes, muito mais coloridas do que muitas vezes imaginamos ao observá-las hoje. Em diversas obras, a decoração ultrapassava a escultura e os relevos. Técnicas como o sgrafito permitiam desenhar padrões diretamente sobre o revestimento das paredes, acrescentando textura, profundidade e delicados efeitos de luz às superfícies arquitetônicas. A própria luz tornou-se um elemento de projeto. Clarabóias, vitrais e grandes aberturas eram cuidadosamente posicionados para transformar a iluminação natural em parte da experiência espacial, fazendo com que a arquitetura mudasse de aparência ao longo do dia. Mas talvez o aspecto mais singular do Art Nouveau seja sua rejeição à repetição mecânica. Corrimãos, grades, luminárias e detalhes decorativos raramente eram cópias idênticas uns dos outros. Como nas formas da natureza, cada elemento parecia possuir pequenas variações, reforçando o caráter artesanal e a ideia de que cada edifício deveria ser uma obra única. Agora vamos dar uma paradinha em Barcelona para ver a Casa Batlló, de Antoni Gaudí. Onde as varandas parecem máscaras, a fachada que ondula como água, o telhado que sugere a espinha de um animal. Aqui não há repetição mecânica, e cada elemento parece único. Embora compartilhasse dos princípios do movimento, como a inspiração na natureza, a integração entre arquitetura e artes decorativas e a rejeição dos estilos históricos, Gaudí foi muito além de seus contemporâneos ao transformar a arquitetura em uma expressão da identidade catalã. Em obras como a Casa Batlló, a Casa Milà e o Parc Güell, as formas orgânicas, os mosaicos coloridos, as referências ao Mediterrâneo, as lendas locais e a religiosidade catalã fundem-se em uma linguagem arquitetônica singular. Enquanto o Art Nouveau de Bruxelas e Paris buscava uma nova estética para a sociedade industrial, Gaudí utilizou essa mesma liberdade formal para criar uma arquitetura profundamente enraizada na cultura regional, demonstrando que a modernidade não precisava significar uniformidade, mas podia ser construída a partir das tradições e da identidade de um povo. E já que mencionei a Cidade Luz, a ambição parisiense de projetar sistemas vivos ganhou uma forma urbana muito visível.
as entradas do metrô projetadas por Hector Guimard. Ali, o Art Nouveau saiu dos salões e das casas burguesas e foi literalmente colocado no espaço público. As estruturas de ferro fundido, os elementos vegetais e a tipografia própria criaram um sistema identificável de imediato, ao ponto de essas entradas se tornarem um emblema da cidade e do próprio estilo. Eu mesmo, quando penso em Art Nouveau, logo me vem à mente essas entradas do metrô parisiense. Mas seria um erro imaginar o Art Nouveau como um estilo único e homogêneo. Ele foi, na verdade, uma constelação de variantes nacionais e regionais. Em Bruxelas e Paris, ele costuma aparecer com maior fluidez ornamental. Em Nancy, ele se conecta de modo muito forte a uma modernidade regional consciente de si mesma. Na Alemanha, o Jugendstil reinterpretou o Art Nouveau com uma linguagem mais contida e geométrica, aproximando a ornamentação da lógica construtiva e preparando o caminho para o racionalismo que influenciaria movimentos como a Deutscher Werkbund e, posteriormente, a Bauhaus. Na Itália, o Liberty Style fundiu a linguagem orgânica do Art Nouveau com a tradição artística italiana, produzindo uma arquitetura rica em ornamentação e artes decorativas, mas frequentemente integrada à permanência da composição clássica e eclética característica do país. Em Viena, a secessão vienense conduziu o Art Nouveau a uma estética mais abstrata e geométrica, substituindo as curvas exuberantes por uma composição disciplinada que aproximava a arquitetura da racionalidade e anunciava a transição para o modernismo. Em outras palavras, o Art Nouveau não foi apenas uma estética internacional. Foi também uma tentativa de cada cidade e cada cultura responder à modernidade à sua própria maneira. A pesquisa sobre Nancy, por exemplo, mostra como o Art Nouveau local foi articulado como uma modernidade regional, negociando identidade francesa, progresso e senso de lugar. A cidade de Nancy é especialmente importante porque expõe o lado político e cultural do movimento. A cidade não queria apenas seguir uma moda, queria afirmar uma modernidade com sotaque local. Isso significa que o Art Nouveau, em certos contextos, foi uma forma de resistência à homogeneização cultural. O vernacular, o regional e o artesanal não eram sinais de atraso automático. Podiam funcionar como instrumentos de diferenciação moderna. Essa é uma chave central do tema. O estilo não escolheu a tradição por nostalgia pura, mas para construir uma modernidade não padronizada. Nesse sentido, o passado era menos um refúgio do que uma matéria-prima para invenção. E aqui, chegamos a mais um ponto crucial: o uso de materiais modernos. Embora a estética fosse orgânica e fluida, a base era técnica. Essa tensão interna é exemplificada pelo uso de estruturas metálicas, que muitas vezes eram escondidas atrás de acabamentos de madeira, grandes superfícies envidraçadas e até mesmo a exploração de soluções com concreto. Em Viena, essa tensão ganha outra feição com Otto Wagner. Sua obra e sua teoria representam um momento em que o Art Nouveau começa a se aproximar de uma lógica mais racional, mais clara e mais funcional. A obra do Postal Savings Bank, realizada em fases entre 1904 e 1912, é frequentemente lida como uma obra decisiva porque faz dialogar o Art of Building com a engenharia contemporânea. Ali,
A presença da estrutura e o tratamento dos materiais apontam para uma modernidade menos retórica e mais construtiva. Wagner ocupa um lugar crucial nessa história, justamente porque ajuda a mostrar como o próprio Art Nouveau pode conter, dentro de si, as sementes da sua superação. O Art Nouveau nunca foi apenas ornamento bonito. Em certos arquitetos, ele já era quase uma plataforma para a simplificação futura. O problema é que essa simplificação ainda não tinha se desprendido completamente do desejo de criar uma atmosfera simbólica, integrada e expressiva. Ou seja, o estilo já estava em transformação. Não era passado puro, mas também ainda não era modernismo pleno. Talvez seja por esse motivo que o Art Nouveau não seja facilmente visto, até hoje, como parte do movimento moderno mais amplo que se desenvolveu no século XX. E então chegamos ao ponto central. O Art Nouveau tenta equilibrar forças que na prática são difíceis de conciliar. Ele quer ser moderno, mas rejeita a estética da máquina. Ele quer ser universal, mas se apoia em expressões regionais. Ele quer dialogar com a indústria, mas valoriza o artesanal. Esse equilíbrio instável é o que torna o estilo tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão vulnerável. Em vários países, isso gerou obras em que a aparência orgânica e o sistema técnico parecem coexistir em perfeita tensão. O estilo, portanto, não é moderno apesar do ornamento. Ele tenta ser moderno por meio do ornamento. E foi justamente aí que ele ficou vulnerável às críticas posteriores. Historiadores como Leonardo Benévolo argumentam que o movimento não conseguiu resolver plenamente a relação entre forma e técnica. Em vez de expressar a lógica construtiva de maneira direta, ele muitas vezes a recobre com uma camada simbólica, e isso gera insatisfações. Arquitetos como Otto Wagner começam a perceber isso. Em algumas de suas obras, a ornamentação diminui, a geometria aparece e a estrutura começa a se revelar com mais clareza. Enquanto isso, figuras como Charles Rennie Mackintosh caminham em direção a uma simplificação formal. É como se o próprio movimento estivesse tentando resolver sua própria contradição, mas não conseguisse. Quando o Art Nouveau chega ao Brasil, ele não desembarca como uma ruptura radical. Ele se infiltra. Aparece nas cidades que estavam tentando se reinventar como modernas, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belém. Mas raramente assume o controle total da arquitetura. Em vez disso, ele se revela em fragmentos, nas curvas de um gradil, no desenho de um vitral, na fluidez de um interior. Na Vila Penteado, esse espírito aparece de forma mais coesa, especialmente nos interiores, onde arquitetura, mobiliário e decoração começam a dialogar como uma unidade. Já a prosperidade da Belle Époque amazônica permitiu que essa linguagem alcançasse cidades como Manaus, onde o mercado municipal Adolfo Lisboa permanece como um dos mais expressivos testemunhos da presença do Art Nouveau no Brasil. Essa presença fragmentada não é um sinal de fraqueza, é um sintoma. No Brasil, o Art Nouveau não substitui o passado, ele convive com ele. Enquanto na Europa o estilo tentava reinventar a arquitetura desde a estrutura, aqui ele funciona mais como linguagem de superfície, um sinal visível de sofisticação e atualização cultural. Isso acontece porque o país ainda operava dentro de uma lógica construtiva e acadêmica, fortemente ligada ao ecletismo, e também porque as condições técnicas e econômicas não favoreciam experimentações estruturais mais radicais.
O resultado é um Art Nouveau híbrido, adaptado, quase traduzido, menos interessado em transformar profundamente a arquitetura e mais em marcar presença como símbolo de modernidade. E é nessa tradução incompleta que ele revela algo essencial. A modernidade, fora do seu centro de origem, nunca chega inteira. Ela sempre chega reinterpretada. A virada para o século XX traz mudanças profundas e aceleradas. A indústria se intensifica, as cidades crescem. A necessidade de construir mais rápido e mais barato se torna urgente. E com isso, novos valores emergem: simplicidade, eficiência e racionalidade. O tênue equilíbrio em que o Art Nouveau tanto se apoiava começa a desmoronar. O ornamento passa então a ser visto não como riqueza, mas como desperdício. Essa crítica ganha forma explícita com Adolf Loos, que associa o excesso decorativo a um atraso cultural. A crítica ao ornamento, central em sua obra, não atinge apenas a decoração excessiva em abstrato. Ela atinge uma cultura inteira de superfícies, sinais e distinções herdada do século anterior. Na sua tão famosa posição contra o ornamento, Loos transforma a sobriedade em valor moral e cultural, e isso terá consequências duradouras para a arquitetura do século XX. Esse ataque ao ornamento acabou se mostrando como um dos catalisadores da conversão da arquitetura europeia para formas mais simples, mais geométricas e menos dependentes de repertórios decorativos. Dentro dessa nova lógica, o Art Nouveau passa a parecer exatamente o oposto do que antes prometia. Aquilo que era inovação agora é visto como excesso. Aquilo que era expressão passa a ser considerado ruído. E aí, o que resta para o estilo é o declínio. O que antes era visto como refinado e progressista, torna-se algo lido como carregado, pesado, instável e custoso. O desejo de individualidade tão presente no Nouveau exigia um desenho específico, execução especializada e um trabalho que era praticamente artesanal. Isso já não é mais compatível com a lógica de produção em massa que vai definir a modernidade amadurecida. A modernidade avança, mas agora quer falar uma língua mais curta, mais econômica e menos simbólica. O que vem depois é uma mudança radical. A arquitetura moderna que surge a partir daí não quer mais saber dessa conversa de conciliar natureza e indústria. Ela escolhe um lado, e esse lado é o da máquina. A arquitetura moderna abandona a curva orgânica e adota a linha reta. Abandona o ornamento e valoriza a estrutura. Abandona o simbólico e privilegia o funcional. Se o Art Nouveau tentava humanizar a modernidade, o modernismo decide aceitá-la plenamente em toda a sua lógica industrial. Mas engana-se quem pensa que o processo de decadência do Art Nouveau é um simples caso de fracasso estético, ou só mais uma moda que passou. Esse processo é resultado de mudanças mais profundas, como de regime cultural. Aquele trabalho de elite artesanal já não podia mais representar a modernidade padronizada e de massa do novo século. Em alguns contextos, o Nouveau passou até a ser interpretado como sinal de atraso. Nesse processo, o estilo foi rapidamente empurrado para a melancólica categoria de último suspiro do século XIX, mesmo que isso simplifique demais sua complexidade histórica. Mas não é isso mesmo que acontece quase sempre com a história? Mas a história não termina aí, porque apesar de sua rápida queda, o Art Nouveau deixa um legado importante e a transposição de suas ideias.
Ele abriu caminho para a integração entre arte e arquitetura, incentivou a experimentação com novos materiais, mostrou que era possível romper com o passado e, de certa forma, preparou o terreno para movimentos posteriores, como o Art Deco, que simplifica suas formas e as torna mais compatíveis com a produção industrial. O orgânico vira geométrico. O decorativo passa a ser controlado. Por incrível que possa parecer, o modernismo consolidou experimentações que o Art Nouveau fez, como a integração de disciplinas, relação entre forma e função, expressividade de novos materiais, o papel do desenho na vida cotidiana e a busca por uma linguagem contemporânea. Mas o modernismo acabou rejeitando o ponto que mais definia o Nouveau: o ornamento. Em muitos sentidos, o movimento ajudou a preparar o terreno para a arquitetura do século XX, mesmo quando foi rejeitado por ela. Seu legado também é metodológico. O Art Nouveau ensinou que a arquitetura não é apenas volume e planta. É atmosfera, superfície, objeto e gesto. Ele mostrou que o ambiente construído pode ser lido como linguagem total. E mesmo quando a arquitetura moderna tentou apagar esse excesso, ela herdou muito dele em termos de integração disciplinar e rigor de projeto. Em outras palavras, o modernismo não aboliu completamente o Art Nouveau. Ele absorveu parte de sua ambição e negou parte de sua forma. Essa ambivalência é justamente o que torna esse período tão rico para a história da arquitetura. Hoje, ao olhar para essas obras, não vemos, ou pelo menos não deveríamos ver, fracasso. Elas representam um momento de transição, um momento em que a arquitetura tentou algo extremamente difícil: conciliar o desejo de significado com a necessidade de progresso. Talvez o Art Nouveau não tenha sobrevivido justamente porque tentou demais. Tentou ser moderno sem abrir mão da expressão. Tentou ser técnico sem deixar de ser simbólico. Tentou ser industrial sem parecer industrial. E nesse esforço, acabou revelando um limite. O limite entre aquilo que queremos preservar e aquilo que o futuro exige que abandonemos. E é por isso que ele ainda nos fascina. Porque ele não representa apenas um estilo. Ele representa uma pergunta que continua em aberto. É possível construir um futuro que não seja apenas eficiente, mas também humano? Ou toda tentativa de equilíbrio está destinada mais cedo ou mais tarde a se romper? O Art Nouveau não nos dá a resposta, mas ele mostra com rara clareza o que está em jogo. E essa não seria a última tentativa de equilibrar todos esses paradoxos. O pós-modernismo surgiu no fim do século XX com até mais motivações e ferramentas. Mas seu destino não foi tão diferente do Nouveau, ainda que suas contribuições para a contemporaneidade sejam por vezes reconhecidas. Mas isso é assunto desse vídeo aqui do canal, em que você pode conferir o que torna o pós-modernismo um movimento tão singular quanto o Art Nouveau. É só clicar no card aqui em cima. Então hoje você pode chegar à conclusão de que o Art Nouveau foi, ao mesmo tempo, o auge de uma sensibilidade e o início da sua dissolução. Ele queria reconciliar história e progresso, mas o século XX caminhou em direção a uma modernidade muito menos conciliadora. Onde o Art Nouveau buscava mediação, o modernismo buscou ruptura. Onde o Art Nouveau queria símbolo, o modernismo preferiu estrutura. Onde o Art Nouveau valorizava a singularidade regional e a mão calejada e sábia do artesão, a nova era preferiu a máquina. Repetição, legibilidade e racionalização. O resultado foi um deslocamento de gosto, mas também de mundo.
Ainda assim, a história não terminou com a condenação do Art Nouveau. Pelo contrário, o século XX acabou por reabilitar várias de suas obras como patrimônio, marco urbano e experiência visual insubstituível. Muitas peças que um dia pareceram arcaicas, hoje são vistas como exceções luminosas dentro do tecido urbano. As entradas do metrô de Guimard, por exemplo, deixaram de ser apenas objetos funcionais para se tornarem ícones da cidade e da memória de Paris. A própria conservação dessas peças revela algo importante. O Art Nouveau sobreviveu porque, apesar de derrotado como estilo, permaneceu poderoso como linguagem cultural. No fim, o Art Nouveau pode ser entendido como a arquitetura de um instante muito particular. O instante em que o mundo ainda acreditava que a modernidade poderia ser bela sem ser fria, nova sem ser brutal, técnica sem ser anônima. Ele tentou construir um futuro com o vocabulário das plantas, do ferro e da linha curva. Tentou fazer da cidade industrial um espaço sensível. Mas a modernidade que se impôs depois quis menos metáfora e mais economia, menos arabesco e mais estrutura, menos símbolo e mais função. Por isso, o Art Nouveau parece tão frágil e tão fascinante ao mesmo tempo. Porque ele não é apenas um estilo desaparecido. É a memória de uma modernidade que ainda hesitava diante de si mesma. E a pergunta que fica não é apenas sobre o passado. Será que hoje, na nossa busca por eficiência, neutralidade e repetição, não estamos abrindo mão de algo semelhante? Não perca a oportunidade de deixar a sua opinião nos comentários. Se esse tipo de reflexão te interessa, sobre arquitetura, cidade e os valores escondidos nas formas, vale a pena continuar acompanhando o canal. Já se inscreveu? Curtiu? Compartilhou? Porque entender o que ficou para trás talvez seja a melhor forma de enxergar para onde estamos indo. E é justamente esse caminho que trilhamos aqui no Arbo. Se você quiser continuar nessa trilha e conferir tudo sobre a história do Art Deco, que surgiu depois do Nouveau, é só clicar nesse vídeo aqui. Eu te espero lá!